Mas é verdade, gente. Quem tem, como eu falo, quem está anuviado, né? Que vive nas nuvens, você está conversando com a pessoa, ela não está entendendo direito o que você está falando. Sabe quando a pessoa está em Marte e você em outro planeta? Cada um está falando uma coisa? Então, essas conexões nervosas são prejudicadas por toxinas liberadas por parasitas, ou mesmo o intestino inflamado, que vai liberar aquelas bactérias, né? Os LPS, que são fragmentos de bactérias gram-negativas, que também atravessam a barreira hematoencefálica. E produtos tóxicos que o fígado não consegue metabolizar e fica circulando lá no seu organismo. Então, as pessoas muitas vezes relacionam tudo isso com problemas físicos, até distensão, gases, dores de barriga e tudo mais. Mas e o cérebro? Pouca gente relaciona. Eu gosto muito de falar do cérebro, porque fica lá em cima, né? E o problema parece que está tudo aqui embaixo, na barriga, ou na dor de barriga, na diarreia, na constipação, mas tudo isso afeta a sua cognição, a sua memória, a sua concentração. Então, muita gente fala, nossa, como vocês têm boa memória e tudo mais. Eu não me considero uma super, né, um super gênio, nada, mas eu ainda tenho uma boa memória, a doutora Elisângela também, a gente tem pensamento rápido, porque quem come errado, quem está cheio de toxinas, tem pensamento lento, né? Raciocínio lento. Então, tudo isso você vai ficar assim também limpando, porque organismo sujo causa uma série de problemas, inclusive os mentais. É isso mesmo, né? Quando a gente fala nessa agilidade, quando a gente tem essa velocidade, ou então esse retardamento, né? E quando a gente fala retardado, você, é retardado. Não, é um atraso, né? Uma dificuldade, né? Aquela perda de memória recente, você pode sim estar parasitado. E eu estava agora, há pouco, com uma manicure, e essa manicure, ela era auxiliar dentro de um centro cirúrgico. E ela disse assim, o pessoal fala tanto, né, doutora? Olha só, ela não sabia nem o que eu fazia, né? Doutora não, Elisângela. O pessoal fala tanto, né, de cérebro, de coração, né? Mas ninguém pensa num fígado. Eu disse, nossa, manicure, olha que bacana! Ninguém pensa num fígado, ninguém pensa que por ali é um grande filtro. Todo mundo fala que o coração tem que estar ótimo. E esses bichos que a gente escuta falar tanto, eu que trabalhava com esse neurocirurgião, o que a gente encontrava de parasita, eu assim, você quer ir comigo daqui a pouco que eu tenho uma live para dar para você? Eu falo assim, como assim uma live? Então, assim, esses parasitas, eles foram esquecidos com o passar do tempo. Então, as pessoas falando, né, isso nem existe mais. Gente, cuidado com as tênias, com os óvulos dela na carne de porco. Não, os porcos hoje são limpinhos. Eu escutei muito isso, que os porcos hoje são limpinhos. Então, assim, gente, não mudou. Esse ecossistema não mudou. A gente não pode permitir estar parasitado por eles. Esses invasores que entram para roubar, matar e desorganizar tudo, eles podem até sim acabar ou diminuir a sua carga energética. E é esse cuidado que você tem que ter. Qual é o cuidado que você tem que pensar? O que eu tenho que fazer para esses parasitas não acabarem com o meu sistema imunológico? Você tem que manter isso em equilíbrio, em simbiose. Porque assim, se a gente pensar na situação... Ai, meu Deus. Se a gente pensar na situação que os parasitas podem sim nos dominar, você vai estar sempre fazendo o quê? As vontades dele. Ontem, porque a gente dividiu, né, Sandra? Parasitas 1 e Parasitas 2, que é hoje. E foi muito interessante que, quando estava terminando, muita gente colocou, nossa, eu tenho uma vontade enorme de comer doces, eu não aguento ficar sem comer doces, eu sempre preciso de um docinho. Muitas vezes não é o seu desejo, é o parasita. E como é que mantém isso em equilíbrio? Desparasitando. Então, indiferente da idade que você tem, qual é a pergunta que eu quero fazer? Quantas vezes você já desparasitou na vida? Coloca aí, vamos abrir aqui o comentário. Por quê? Quando a gente fala isso, se não existe, a gente provavelmente vai estar lá para baixo. Provavelmente essas pessoas vão falar o quê? Que desparasitaram quando era criança, desparasitaram. A gente não está falando de desparasitar, a gente de tomar um fármaco, tá? De tomar um comprimidinho, aquele lá que a gente sabe qual que é, e que pronto, fez todo o trabalho. A gente está falando de fazer uma limpeza do terreno biológico. Quantas pessoas já fizeram? Pouquíssimas. Cada doença correspondente a cada parasita, ou melhor, um parasita
e as doenças, porque cada parasita provoca vários tipos de patologia, sintomas e tudo mais. Segundo a doutora Oda Clark, né, nós adoecemos só por 2 motivos: toxinas ambientais e os parasitas. Por exemplo, quem tem aqui dermatite atópica? Eu vou falando os sintomas. Quem tem dermatite atópica? Psoríase. Ontem perguntaram, problemas de pele tem a ver com parasita? Olha só, dermatite atópica, psoríase. Quem tem problemas digestivos, sangramento gengival. É porque eu não passei o flúor e não escovei direito. Não é só isso. Né? A pessoa até arranca a gengiva de tanto que escova. E sangramento. E até dores de cabeça, né? Quem tem dor de cabeça. Então, tem mais sintomas, confusões mentais. Como eu falei, a pessoa não consegue se concentrar. Quanta gente você vê que você está falando A, a pessoa responde B ou não responde nada, muda de assunto, né? Você está falando uma coisa, explicando, eu como dentista, né? Quantas vezes, né, Elisa? Olha quanto eu já tenho aí. Porque a gente estava explicando, né? Olha, na próxima consulta nós vamos fazer isso. A pessoa pergunta outra coisa que não tem nada a ver. Quanta gente que está assim? Jovens, hein? Não é gente idosa, não. Dificuldade de dormir, sono agitado, ferida na pele, fome exagerada. Esse vai ter um monte de eu acho, né? Bruxismo, ranger dos dentes, muito em criança dá também. Anemia, diabetes, bipolaridade. Então, olha quanta coisa que tem esses sintomas relacionados e muito mais, né, Elisângela? A gente pode falar de diarreia, constipação. Gente, isso é muito desconfortável. E como vocês falaram aqui, olha, não desparasitei, só quando era criança. Então, eu tenho 48 anos e fiquei mais ou menos na minha vida, eu acredito que uns 30 anos nesse intervalo sem desparasitar. O que aconteceu? Eu passei os meus parasitas para os meus filhos, porque eu não fiz uma limpeza do meu terreno biológico, nem o meu marido, para que a gente pudesse fazer uma geração. Então, por que o neto dela tem psoríase? É psoríase, né, que ela colocou? Com 2 meses? Porque ele herdou dos pais. E esses pais, às vezes, não estão nem conectados. A gente fica tão preocupado em arrumar o bercinho, arrumar a caminha, arrumar o armáriozinho, e não pensa em quê? Nos parasitas que a gente está doando. Então, a necessidade de desparasitar. E a gente não fala isso embasado no que a gente acha, do que a gente pensa, nem só na nossa experiência clínica, tá? Eu tenho 28 anos de formada, a doutora Sandra tem um pouquinho mais. A gente trabalhou o tempo todo com isso? Não, a gente não trabalhou o tempo todo com isso. Nós também já fomos da parte alopática e, graças a Deus, em algum momento a gente mudou e a gente foi estudar, a gente foi para biofísica, a gente foi para biorressonância, a gente foi para fazer nutrição funcional, a gente foi estudar hormônio, a gente foi abrindo. Por quê? Dentro da odontologia, nós temos um leque onde, através da medicina tradicional chinesa, todos os dentes estão ligados a todos os órgãos. Então, através da boca, eu comecei a interpretar que não é que a pessoa, aquela gengiva sangrava porque ela não passava o fio dental, é porque ela tinha um desequilíbrio naquele órgão. Qual era? Como a doutora Sandra falou, metálico parasitário, toxina. Por quê? Porque a doutora Oda Clark foi uma grande cientista canadense que mais estudou de parasita. Eu acho que quando a gente fala de parasita, não tem ninguém mais do que ela. E ela tinha no seu laboratório, ali no seu ambulatório, ela recebia muitas pessoas. E ela começou a estudar essas pessoas. E ela diagnosticou que o quê? Que 95% dessas pessoas eram contaminadas por parasitas. E quando esses pacientes eram oncológicos, o parasita que era em 100% dos casos encontrados era o quê? A Faciola burski, que nós falamos dela ontem. E essa Faciola burski, ela fica onde? Era para ela ficar a nível intestinal, mas ela sofre um deslocamento, cai na corrente sanguínea e pode parar em uma série de órgãos. Então, se esse parasita, ele está presente em 100% dos terrenos biológicos procurados, se esse parasita estiver em mim, eu quero me livrar dele, Sandra. Eu não quero carregar esse cara de jeito nenhum, tá? Então, a gente tem que dar ênfase nessa condição parasitária. E esses parasitas, eles precisam do quê? Eles precisam, literalmente, dos metais tóxicos, dos agrotóxicos, dos pesticidas, dos álcools, para quê? Para poder se fixar. É como eu expliquei ontem. É como aquele cara que está na prisão, tem uma bola de ferro para ele não fugir. Essa bola de ferro vai segurar
aquele cara naquele lugar. Aquele cara, ele fez alguma coisa de errado, ele está ali preso, através quê? Daquele metal. Então, hoje a gente vive com em torno de mais ou menos 80.000 toxinas. Então, elas vêm de diversos lugares, do desodorante, ela vem da comida, ela vem do pacote, ela vem do shampoo, ela vem do esmalte, ela vem do batonzinho, ela vem da lâmpada que está na nossa frente, ela vem da poluição eletromagnética que está sendo emitida. A gente está tendo uma carga o tempo todo. E essa carga acumulada no nosso corpo, essa carga tóxica, vão o quê? Vão dar suporte para que esses parasitas vivam ali em harmonia entre eles.